Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão bíblica para a nossa alma, uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade para muitas pessoas, certo? Então, uma reflexão da palavra do Senhor, mais uma vez, que Deus possa falar ao seu coração. Mas antes de fazer esta reflexão, eu gostaria de pedir você, meu caro irmão, meu amigo, que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever, nos ajudando aí futuramente poder transmitir a mensagem do Senhor ao vivo pelo YouTube. Haja visto que o YouTube tem uma norma que você precisa ter 1.000 inscritos para fazer as transmissões ao vivo. Por isso, quero pedir humildemente que vocês se inscrevam nesse canal e assim possamos dar continuidade a esse trabalho que é anunciar a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, que se encontra no livro de Abacuque, que talvez você possa, ou você pode estar passando algumas situações, alguma circunstância que nos rodeiam e às vezes nos tiram aquela força, nos tira aquele ânimo de poder continuar a nossa jornada. Então veja só o que Abacuque fala aqui na sua oração, quando ele diz o seguinte, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17, ele escreve dizendo o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Versículo 18: todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo aqui? Que nem sempre na nossa vida é bonança. Tem situações ou tem momento da nossa vida que nós vamos enfrentar alguns obstáculos. Tem alguns momentos na nossa trajetória que nós vamos enfrentar algumas lutas, algumas perseguições, algumas tempestades. Porque o fato de sermos servo de Deus, não estamos isentos de enfrentar problemas. Servo de Deus também tem problemas, servo de Deus também adoece, servo de Deus também passa necessidades, certo? Então, existe algum tempo na nossa vida que você para e às vezes faz alguns questionamentos. Deus, por que eu estou passando tal situação? Se eu sou teu servo, se eu te sirvo, se eu faço alguma coisa na tua obra, por que eu estou passando por algumas situações? O fato é que o sol, ele brilha tanto para quem serve a Deus como para quem não serve. A chuva cai tanto para quem serve e para quem não serve a Deus. Então, o fato de eu servir a Deus ou de eu viver uma vida íntegra diante do Senhor, não significa que eu estou isento de aflições. Haja visto que um dos ensinamentos de Jesus, quando ele disse, no mundo vocês tereis aflições. Mas olha o que ele diz logo em seguida, mas tendes bom ânimo. Agora, ter bom ânimo no meio de uma aflição não é tão simples como as pessoas imaginam. Mas aí Abacuque chega dizendo que pode faltar o gado no curral, pode faltar o produto da oliveira,
mas que ele mesmo nessa ausência de coisa, ele não perde a alegria de servir a Deus. E é exatamente isso que Deus espera da nossa vida. Que busquemos a Deus não só nos momentos em que nós estamos perfeitamente bem, mas na hora que falta alegria, na hora que falta o suprimento das coisas necessárias para nós, que nós possamos reconhecer que Deus está no controle, que Deus está assistindo tudo e que Ele merece toda a honra e toda a glória. Pode faltar tudo, na nossa vida pode faltar alegria. O que Abacuque está exatamente dizendo? Que nós fomos salvos e chamados para enfrentar situações e a ponto de poder suportar, independe da circunstância que está em sua volta. O fato de você estar enfrentando ou passando essa situação que você está passando, não significa que Deus te abandonou. E às vezes vem aquele sentimento de que, caramba, eu estou orando, eu estou buscando, mas eu não vejo resposta. Não, a falta ou a ausência de resposta não é sinônimo de que Deus não está ouvindo você, de que Deus não está assistindo você. Nós estamos sujeitos a qualquer situações. O que nós precisamos aprender é que Deus deve ser louvado, devem ser glorificados, não só nos seus momentos bons, nos seus momentos de alegria. Que nesta reflexão você possa entender que em qualquer situação da sua vida, Deus está presente nela. Agora, você precisa entender que o que acontece na sua vida depende muito da forma pela qual eu me apresento diante de Deus. Ora, se você está bem, se você está tranquilo, se você não sente nada, aí de repente você esquece de Deus, você não busca mais a Deus, você não ora mais, você não lê mais a Bíblia. O que fortalece nós, meus queridos, é o fato de estarmos em oração, é o fato de estarmos lendo a Bíblia. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que tem muitas pessoas que reclamam, Deus, faz tempo que Deus não fala comigo, faz tempo que o Senhor não ouve a minha oração, e eu sempre digo que não é Deus que não está falando com você, talvez pode ser você que está há muito tempo sem ler a palavra de Deus, sem ler a Bíblia. Então quem lê a Bíblia, então Deus começa a falar com ele. Então quando as situações começam a apertar, então a tendência do homem é o quê? Procurar a Deus nos momentos mais difíceis, e não é assim que deve funcionar. Ainda que falte o gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que está te faltando tudo, mas se alegra no Deus da salvação, se alegra no Deus que te proporciona os momentos que a princípio você não vai entender, mas que Ele te proporciona os momentos para você vencer no meio da luta, no meio da tempestade, no meio da bonança, no meio de qualquer situação. Aprendam a glorificar a Deus nos momentos difíceis também, nos momentos caóticos, certo? Busquem ao Senhor em situações, em qualquer situações que você está enfrentando. E que a glória de Deus possa transparecer sobre a sua vida. Aprenda que Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona quem o busca. Eu me lembro de um texto da palavra do Senhor, em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo de número 15, que quando Deus envia os 70 discípulos de 2 em 2 para pregar o Evangelho, ele
ele dá uma expressão para ele dizendo o seguinte: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum dano vai acontecer com vocês. Quando Deus te colocou na terra, Ele te colocou sabendo que teria aflições, porém, Ele não te desamparou, Ele não te prometeu que tudo seria mil maravilha. Ele disse que teria aflições, mas Ele te colocou nas suas mãos autoridade para sobressair no meio de dificuldade. Então procura dentro de você aquilo que Deus colocou. Procura dentro de você o poder que Deus te deu para você sobressair diante de circunstância que você olha para os lados e diz o seguinte: acabou para mim. Não, não acabou. Pode ter acabado para você, mas para Deus não. E é sempre assim. Quando acaba minhas forças, aí Deus começa a entrar em ação. Eu vos dou o poder, é Ele que diz, eu vos dou o poder. Então aprenda a usufruir daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus proporcionou para vocês, daquilo que Deus proporcionou para nós. O seu problema, a sua situação, não é maior do que o poder de Deus, do que a solução de Deus. Se achegue para perto do Senhor. Se aproxima de Deus, se aquebranta o seu coração diante de Deus, e você vai perceber que as situações vão começar a mudar diante de ti. Mas se aproxima diante de Deus. Que esta reflexão possa ter falado no seu coração, que o amor de Deus, que a graça do Espírito Santo possa ter alcançado você nesta reflexão. Leiam a Bíblia, orem, clamem ao Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa mover o que for necessário para você entender que Deus não abandonou você, que Deus não afastou de você, que Deus não quebrou a aliança que fez com você. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. E mais uma vez digo, não esqueça, se você não é inscrito neste canal, você se inscreva nesse canal. Nos ajude a poder levar a palavra do Senhor em lugares mais longe, através da tecnologia. Convida seus amigos, convida os seus parentes para se inscrever nesse canal. Eu lhe agradeço e que Deus vos abençoe no nome precioso de Jesus Cristo. Fique tranquilo, porque a sua vitória vai chegar, em nome de Jesus.